A gente está curiosa para saber quais são os projetos que você está envolvida, além de Ratanabá, Piabiru, documentário da Anomalia dos Astros, que, aliás, a gente queria um spoilerzinho, se você puder dar para a gente. Quando é que vai ser lançado? A gente não está sabendo. Tem previsão de lançamento? Então, o documentário Anomalia dos Astros, né? No início do ano, a gente até divulgou algumas coisas na internet, né? A gente fez algumas pesquisas, né? A pesquisa da Anomalia dos Astros, ela tá andando em paralelo com a pesquisa de Ratanabá e de Caminhos do Piabiru e as atividades de Dáquila, né? Então, a gente tem várias coisas já documentadas, várias imagens já documentadas para a gente poder fazer, divulgar esse documentário, né? Então, eu creio que até o final do ano a gente tem alguma coisa já pronta, né? Eu acho que o URA vai querer lançar por algumas etapas, né? Então, até o final do ano, com certeza a gente deve ter alguma coisa já pronta, mas assim, as pesquisas continuam, tá? As pesquisas não pararam, mesmo estando entre uma viagem e outra, né, consegue fazer esse documental que precisa, né? E no início do ano até a gente ficou algumas semanas a mais para poder fazer esse mapeamento do céu, né? Esse giro, né, das estrelas, como que funciona esse giro do céu, né, dos astros, de que forma que é feito. Então, assim, a gente ficou algumas semanas aqui para poder documentar, né, essas informações também, para poder documentar imagens, não só daqui, mas esse documentário ele está em processo já faz alguns anos, né? Porque nós temos equipes que se deslocaram na época para a Islândia, né? E teve um momento que nós fizemos uma tarefa, uma pesquisa, desculpa, a gente fez em 3 pontos diferentes. Uma equipe estava aqui no Mato Grosso do Sul, outra equipe na Islândia e a outra equipe na Antártida. Na Antártida. E essas 3 equipes documentaram, né, imagens do céu, da lua, dos astros, né? E a gente, durante o tempo inteiro, a gente tinha essa comunicação entre as 3 equipes, né? Para a gente ver, inclusive, o posicionamento dos astros, de que forma estava e documentando tudo, né? Além disso, é muito interessante também porque a gente tem associados em vários lugares do mundo, né? Então a gente tem como também ter informações de como que está, né, em algum momento específico, a Lua, o Sol, né, como que está acontecendo esse giro. Então, assim, a pesquisa já faz alguns anos que está em andamento e ela não parou, tá? É só realmente está muito corrido entre as pesquisas de Ratanabá e Piabiru, né? Então, creio que até o final do ano a gente tem mais novidades, né, para poder trazer mais informações e ou até já mostrar um vídeo, né, uma etapa dessa anomalia dos astros. O Me diz uma legal é que coisa. Dáquila. Desculpa, Andréa. O legal é que Dáquila, ela coloca os associados em movimento, participando das pesquisas também, né? Porque esse último eclipse que teve, dia 14 de março, Brasil inteiro ali estava reunido em grupos, Foi. pegando evidências, né? Foi muito incrível, muito incrível. Eu Nossa, participei, assim, adorei. foi incrível mesmo. Que bom que você falou sobre isso, Sandra, porque inclusive parabenizar, pessoal, todos os pesquisadores que estavam envolvidos, né? Que ficaram a noite toda, porque foi mega cansativo. É, a noite toda. Foi a noite inteira, né? Então, assim, o pessoal ficou documentando, pegou imagem, né? Separou, documentou tudo, tinha várias equipes em todos os estados. Os meninos estavam fazendo a live, chamaram o pessoal para poder É. interagir também na live, isso foi muito bom. Né? Então o pessoal conseguiu mostrar o seu trabalho, o que estava documentando, né? Como que estava o tempo lá, como que estava a lua. Então, assim, foi muito bom mesmo, foi muito bom mesmo. E a gente ficou super feliz por essa movimentação que aconteceu. Então, isso é uma etapa onde, mais uma vez, né, a pesquisa é feita por muitas mãos. Então, a gente gosta de muitas pessoas interagindo, muitas pessoas também ajudando no desenvolvimento da pesquisa, né? Isso faz a diferença. Então, como nós temos vários associados distribuídos no Brasil todo e no exterior, então ajudam muito, né, para documentar, trazer as imagens. Então, assim, foi muito legal. E tomara que a gente tenha mais movimentações assim no céu,
porque a gente com certeza vamos chamar os associados para nos ajudar também nesse sentido, porque foi muito bom o resultado. Foi muito incrível. Vai, Andréa. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta assim, o que é assim, não sei se você pode responder, né, Larissa, porque está todo mundo assim ainda, mas a anomalia dos astros tem alguma coisa, alguma influência com Ratanabá, Piabiru? Como é? Porque a gente sabe que as pirâmides têm influência as três Marias, tem a ver com as três pirâmides do Egito, né? Elas ficam bem em cima. E aí eu fico questionando se a anomalia dos astros faz alguma interferência nisso tudo aí, tem alguma ligação, enfim. Tem, porque todo o conhecimento, né, dos astros, das estrelas, do sistema solar, imagina, tá tudo lá guardado em Ratanabá, tá tudo lá documentado, tá tudo lá deixado, né, essa estrutura. Nós temos informações, mas tá tudo lá, né, documentado nessa valiosíssima biblioteca, nessa valiosíssima tecnologia, né, que tem lá. Então, isso tudo, essas movimentações, todas essas informações, elas estão lá, né, em Ratanabá. Isso tudo tem documentado lá. Então, com certeza tem essa ligação. Por isso, inclusive, Ratanabá, né, o caminho de Piabiru, e nós temos também em paralelo ainda a anomalia dos astros, né? Que movimentação é essa? Né, o porquê que acontece a eclipse dessa forma, né? Que movimento é esse que a Lua faz e que o Sol faz? Né? Eles estão aonde? Eles realmente estão, como a ciência fala, ou eles estão muito mais próximos de nós, né? Ou é um sistema Terra, né? Então, com o desenvolvimento da pesquisa que a gente fez da Terra convexa, que durou 7 anos, né? De documentário, 7 anos de pesquisa, apanhando, né? Montando toda ela, agregando os dados, fazendo todo esse desenvolvimento, levou 7 anos até a gente conseguir passar o documentário. E quando a gente passou, enquanto estava fazendo as pesquisas, se notou muitas outras coisas, né? Que tinha outras coisas diferentes da movimentação no céu, das estrelas e dos astros. Então, deu a sequência da anomalia dos astros, né? Então, esse conhecimento está lá, tem algumas informações, já tem algumas imagens para poder mostrar também no documentário, né? Para a gente poder entender como que funciona, que processo é esse, né? Que sistema Terra é esse, né? Aonde estão colocados os astros, aonde estão colocados os planetas, né? Que formato é esse? Que giros que são esses que nós temos no céu? Que movimentação que são essas das estrelas? Né? Então, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas, claro, tem que se deslocar para outros países também, para, de uma forma, a gente conseguir documentar esse rastro, né, que as estrelas fazem, que giros que são esses que tem, né? Então, isso tudo precisa documentar para a gente poder, né, estar mostrando. Então, com certeza, tem ligação, sim. Show de bola. Eu tenho uma curiosidade. Nessas coisas de descobertas, assim, tem essas marcas dos pés, né? Que têm sido encontradas e tal. Sei lá, você saberia dizer o significado? Tipo, elas sinalizam algo. Por que é sempre um pé esquerdo? Inclusive, eu sei que alguém me falou que foi registrado um pé esquerdo no Morro dos Treinamentos, lá em Ravalon. Um pouquinho depois Isso, tem das uma pegada lá em marcas. cima. É. Tem. Então, sobre as pegadas, né? As pegadas são muito interessantes. Tem aquele local lá em Paranaíta, né? Que a Fernanda e o Urandir foram, que encontraram aquele pezão gigante, né? E imagina, quem ia fazer, né? Quem poderia ter feito aquilo ali, né? Se a gente começa a parar, assim, analisar, né? A estrutura, uma pedra daquelas e Uma um pé rocha, né? Como que põe um pé ali? naquele formato, daquele tamanho. Então, assim, isso chama muita atenção. Outro lugar da pesquisa também que nós encontramos pegadas foi em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Nós encontramos aquelas 3 pegadas, né? Que aquilo ali foi muito legal também. Então, assim, tem vários lugares no mundo onde nós temos o registro, né? No litoral de Santa Catarina também,
né, tem um registro de uma pegada lá em rocha. Então, tem vários lugares no mundo que tem esse registro dessas pegadas, né? Às vezes umas pegadas maiores, às vezes as pegadas menores, né? Que foi deixada por Rankstar e pelo nosso amigo Bilu. Então, assim, eles deixaram para posicionar, deixaram para marcar determinados pontos, né? E esses pontos têm ligação com os caminhos de Piabiru, e esses pontos direcionam, né? Então, assim, dependendo do sentido da pegada, dependendo de como ela está posicionada, direcionam o caminho, direcionam algo, né? O que se tem que prestar atenção, o que se tem que olhar, o que se tem que procurar algo para aquele local. Então, muito interessante, né? Aquela, tanto as gravuras que a gente viu em pedra, né? Que a gente pesquisou isso lá em Rio das Ostras, como essas pegadas, nossa, lá foi realmente, chama muita atenção. Como que uma pessoa com uma tecnologia de hoje em dia, né, poderia ter feito aqueles desenhos de uma forma tão perfeita, né? Então a gente encontrou com o passar da pesquisa muitas coisas assim de uma forma, de uma perfeição. Como que poderia, né, alguém hoje em dia ter feito aquela? Então, assim, se tem, vamos fazer de novo. Vamos pegar alguém que tem a capacidade de fazer, né, aquele formato com a tecnologia que nós temos hoje em dia, e vamos pedir para fazer de novo. Vamos fazer de novo, então, exatamente daquele jeito, com aqueles detalhes, né? É muito difícil isso. Então, nós procuramos algumas pessoas, né, que tinha falado que poderia ter feito, né, aqueles desenhos em pedra, e também alguns profissionais que estão atuando nessa parte, onde estão atuando no sentido de poder trazer uma documentação, se há a possibilidade da gente fazer, né, aquelas gravuras, aquele desenho daquele formato com a tecnologia que nós temos hoje em dia. Então, o estudo continua, né, a pesquisa e os profissionais continuam, e assim, são coisas assim que nos chamam muito atenção. São coisas que, se a gente for parar para pensar, ficar olhando e analisando, a gente tem que sempre pensar assim, isso é possível ser feito com a tecnologia que a gente tem hoje em dia? Né? Com o padrão que está criado ali, é possível a gente construir algo desse jeito? É possível a gente construir um monumento, né, nesse formato, dessa forma, hoje em dia ainda? Né? Que civilização que fez isso? Né? Quem esteve aqui há milhares de anos atrás e pôde deixar, né, esse registro para nós, assim como nós também temos os nossos monumentos, né, aqui em Avalon, dos grupos, que nós também criamos esses locais, né, esses monumentos, para a gente também deixar, né, a nossa história registrada, deixar documentado, né, os monumentos que cada grupo, o monumento que cada grupo fez. Então, assim, isso deixa documentado algo para outras pessoas, para as pessoas novas que vêm chegando. Então, a gente tem que se perguntar sobre isso, né? Essas pegadas aí, realmente, quem poderia ter feito, né, dessa forma? E se falando dessa pegada de Paranaíta gigante daquele jeito, né? E aí, como a gente explica isso? Exatamente, gente. E por que o esquerdo? Você tem alguma ideia? A esquerda que não sei por que o esquerdo.